Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Gustavo Góes e esse é o canal Phalaenopsis Mania. Gente, muito se fala sobre posição de plantar Phalaenopsis. Então eu digo para vocês, as pessoas perguntam, é uma regra, tem que plantá-las deitadas? Gente, não existe regra no cultivo de orquídeas, existem dicas, a gente dá as dicas que a gente tem por experiências próprias, por ter muito contato com essas plantas, e aí as pessoas em casa vão seguir a dica ou não, as dicas, né? Porque às vezes são dadas muitas dicas. Então você vai seguir a dica ou não, depende muito de como você vai ver essa informação. Porque nada nessa vida pode ser taxativo. É assim que tem que ser feito, você tem que fazer dessa forma, porque não funciona assim. Muita gente gosta do estilo de como essas Phalaenopsis vêm. Elas vêm assim, ó, com essa planta plantada na vertical, sempre com esse miolinho virado para cima. É errado? Não é errado. Por quê? Porque se fosse errado, o produtor dessas Phalaenopsis não cultivaria essas Phalaenopsis. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês. Na produção de Phalaenopsis, essas plantas, elas são regadas por imersão. Então, uma máquina vem, pega, abaixa a bancada delas e molha onde está o vaso, molha onde está a raiz. Não vem jogando água aqui em cima para que essa água pare e crie fungos, não. O que acontece quando a gente fala sobre a rega de Phalaenopsis é que toda vez que a gente molha, se ela estiver nessa posição, ó, vou colocar água aqui, ó. O que acontece? Vira essa água aqui, ó, para essa água no miolinho. E essa água parada no miolinho, tá vendo que criou um copo, ó? A água não sai, a água está aqui, ó. Tá vendo? A planta tem algum mecanismo que às vezes faz escoar essa água. 2, 3 horas essa água ela vai sair, ó. Vou colocar aqui nessa outra, ó. Tem algum mecanismo que deixa essa água sair. Algumas dessas plantas tem. Mas outras, ó, essa aqui ainda não saiu, tá vendo? Fica ali parada. Outras tem esse copinho tão acentuado, tem esse miolinho tão acentuado de juntar água, que passa horas e horas e essa água não sai. Quando essa água não sai, o que acontece? Isso aqui é uma porta aberta para criação de fungo. Essa água vai fermentar, o fungo vai crescer aqui dentro e vai acontecer isso com a sua planta, olha. Vai morrer o miolinho e a planta vai ficar nesse estado. É isso que você quer para suas plantas? Não é isso que eu quero para mim. Então, pesquisando, eu descobri que essas plantas, quando elas estavam as primeiras Phalaenopsis, quando estavam nas árvores, nas florestas, elas cresciam assim, ó, na lateral, praticamente de ponta cabeça, virada, já se protegendo dessa água parada. Nessa posição aqui, se você molhar, nunca vai ficar água parada no miolinho, a água escorre toda. Então essa planta, por mais que você plante ela nessa forma, plante ela desse jeito, ela automaticamente ela vai começar a tombar e vai ficar assim, ó. Essa planta, eu plantei ela assim e ela tombou e ela vai ficar virada. Porque é o mecanismo que ela tem para se proteger dessa água parada e essa água parada vir a criar fungos. Então, por mais que você plante ela em pé, ela vai virar para se proteger da água. Então, você tem que plantar ela inclinada, a planta é sua, você vai plantar se você quiser. Mas sabendo que automaticamente essa planta vai inclinar, não seria mais fácil você economizar essa energia da planta nesse processo todo de inclinação e já plantar ela inclinada? Quando você tem todas as suas Phalaenopsis inclinadas, viradas para frente, na posição horizontal, você não tem esse problema, porque você pode vir aqui com a mangueira e regar todas essas folhas, não regar somente a raiz, porque se você tem a planta virada para cima, você tem que regar somente a raiz. Mas se você tem essas plantas todas viradas na horizontal, de um jeito que o copinho da roseta foliar esteja virada para fora, você pode vir aqui, ó, molhar todas as folhas, molhar abundantemente os seus vasos sem ter muito cuidado e você vai saber que todos os miolinhos vão secar automaticamente, não vai parar água no miolinho porque as plantas estão viradas para frente. Mas é uma regra, mais uma vez eu falo, não é uma regra.
tá? Se você tem Phalaenopsis viradas para cima, plantadas para cima, pode ser que dê certo também. É um cultivo que dá certo também. Mas eu aconselharia, na hora que você for molhar, você molhar somente as raízes. Ou então fizer rega por imersão, colocar o vaso dentro de um balde com água e retirar molhando somente o substrato. Para quem tem 2, 3 Phalaenopsis, não é um pesadelo. Mas para quem tem esse monte aqui, ó, numa escala gigantesca, você tem que molhar com esguicho, você tem que molhar com mangueira, e aí você não pode correr o risco de deixar água parada no interior da sua Phalaenopsis. Então, não é uma regra, não existe regra, o que existe são dicas. E aqui todos os dias nós damos dicas de como melhorar o seu cultivo, de como que você vai ter essas plantas sem ter muita dor de cabeça, sem ter nenhum prejuízo, sem ter plantas morrendo. Vai acontecer de ter alguma doença nas suas plantas? Acontece, porque acontece nas minhas. Eu não sou perfeito, meu cultivo não é perfeito, mas em 80% aqui tem acertos. 80% das minhas Phalaenopsis estão saudáveis, sem mancha nas folhas, sem pinta preta, sem apodrecimento. Por quê? Porque eu tomo todos esses cuidados. Então, essas são as minhas dicas, as minhas experiências, e cada um vai seguir de acordo com o que for melhor para você. Então, se você quer plantar a sua planta virada para cima, a planta é sua. Eu só pediria para que você tenha cuidado, porque eu tenho um amor muito grande por essas plantas, principalmente por Phalaenopsis, e aí eu não quero que planta de ninguém morra. Então, se você tem a sua planta virada para cima, saiba que de uma hora para outra ela vai começar a tombar, porque é normal dela. E não adianta você ficar replantando, porque você replanta, vai passar 1 ou 2 meses, ela vai tombar novamente. Tá bom? Então essa é a dicasinha do momento, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa seu like, curte, se inscreve e não esquece de compartilhar. Beijo, fique com Deus e até a próxima, pessoal.